Nessa videoaula nós faremos a correção da última atividade da aula anterior. Atividade essa que abordou conceitos relativos ao módulo de um número complexo. A primeira questão: determine o módulo de cada número. No item A nós temos o número complexo z igual a 3 mais i. Bem, nesse número complexo, a parte real, o a, é 3, a parte imaginária, que é o b, é 1. Então nós sabemos que o módulo de um número complexo é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então vai ficar a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado é 1. Então ficaria que o módulo do número complexo z é a raiz quadrada de 10. Está aí então o valor do módulo de z, raiz quadrada de 10. No item B, nós temos o número complexo z, que ele é da forma menos 2 mais 3i. Então você percebe que a parte real dele é menos 2, a parte imaginária é 3. Então o módulo dele, que é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, isso vai ficar a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Bem, menos 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 mais 9 dá 13, portanto, no item B, o módulo do número complexo z é raiz quadrada de 13. O item C traz o número complexo z igual a 5 menos 4i. Bem, nós temos então que a parte real é 5, a parte imaginária é menos 4. Então eu vou pegar aqui a definição do módulo de um número complexo, que é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso vai ficar então a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Resolvendo, 5 ao quadrado é 25, menos 4 ao quadrado é 16, que ao somar vai dar 41. Portanto, o módulo de z ele é a raiz quadrada de 41. No item D, que vai aparecer logo em seguida, está aí só dizendo que o módulo de z é a raiz de 41, só confirmando, né? O item D, ele traz o número complexo z igual a menos 2, menos 2i. Então, façamos do mesmo jeito. Nós vamos ter que a parte real é menos 2 e a parte imaginária também é menos 2. Então, o módulo de z é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso vai ficar, então, raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Como menos 2 ao quadrado é 4, então o módulo de z é a raiz de 4 mais 4, que é a raiz de 8, todos nós sabemos. Bem, agora eu vou fatorar. Como o 8 não tem raiz quadrada exata, eu vou quebrar o 8 em 4 vezes 2. E aí sim, o módulo de z vai ficar a raiz de 4, que é 2, vezes a raiz de 2. Portanto, então, no item D, módulo de z é igual a 2 raiz de 2. O item E traz o número complexo z igual a menos 7i. Ele é um número imaginário puro. Nós temos então aí no item E que a parte real, o a, é 0, e a parte imaginária, que é o b, é menos 7. Daí então o módulo de z é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso vai ficar então a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais menos 7 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, menos 7 ao quadrado é 49, somando então dá 49. Portanto, o módulo de z é a raiz quadrada de 49, que é 7. Desse modo, no item E, o módulo de z vale exatamente 7. Bem, item F. Eu trago o número complexo z igual a 8 mais 10i. É só fazer do mesmo jeito. Nós vamos ter que o a é 8, o b é menos 10. Então, o módulo de z é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso vai ficar, então, a raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado. 8 ao quadrado dá 64, 10 ao quadrado é 100. Somando, nós temos a raiz quadrada de 164. Como a raiz quadrada de 164 ela não é exata, eu vou fatorar o 164, eu vou escrevê-lo como sendo 4 vezes 41. Então você vai ter que a raiz quadrada de 4 é 2, e o 41, por ser um número primo, ele não tem raiz quadrada exata. Desse modo, então, o módulo de z, será igual a 2 raiz quadrada de 41. A segunda questão. Calcule x pertencente aos reais em cada item, dado que
No item A, nós temos que o z ele é da forma x mais 4i e o módulo dele é 2 raiz de 13. O que nós vamos fazer? Como nós temos o módulo de z, nós vamos aplicar a definição de módulo para encontrar o valor do x. Vamos observar que a parte real, que é o termo A do z, é x e a parte imaginária é 4. Então, lembrando que o módulo de z é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, o módulo de z é 2 raiz de 13. Isso é igual a raiz quadrada de o a é x ao quadrado, mais o b é 4 ao quadrado. Bem, 4 ao quadrado é 16, então nós temos que 2 raiz de 13 é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 16. E aí vem aquela estratégia, a gente vai ter que se livrar das raízes. Como é que se livra? Eleva ao quadrado dos dois lados, nos dois membros. Então, 2 raiz de 13 ao quadrado é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 16 ao quadrado. Calculando os quadrados, 2 ao quadrado é 4, vezes a raiz de 13 ao quadrado, na verdade eu só corto a raiz com o expoente, fica só o 13. Isso é igual, do outro lado também eu corto a raiz com o expoente, sobrou o x ao quadrado mais 16. Continuando então, 4 vezes 13 dá 52, isso é x ao quadrado mais 16. Como eu quero saber o x, jogo o 16 para o outro lado subtraindo, então x ao quadrado é 52 menos 16, que dá 36. Logo, o x é a raiz quadrada de 36, que é mais ou menos 6. Então, no nosso item A, para que nós tenhamos que o módulo de z seja 2 raiz de 13, basta que o x seja igual a mais ou menos 6. O item B, o z ele é menos 3x mais i, e o módulo dele é a raiz quadrada de 37. Então, eu vou fazer de maneira equivalente. Nós temos aí que o a, que é a parte real, é menos 3x, e a parte imaginária, que é o b, é 1, porque seria 1y, ou 1i, digo. Daí, então, eu pego a definição de módulo de número complexo, que eu tenho, então, que o módulo de z é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, vai ficar, o módulo de z é raiz de 37, isso é igual a raiz quadrada de a, que é menos 3x ao quadrado, mais o b, que é 1 ao quadrado. Bem, menos 3x ao quadrado dá 9x ao quadrado, e 1 ao quadrado dá 1. Daí, então, a gente percebe que a raiz de 37 é a raiz quadrada de 9x ao quadrado mais 1. Eleva ao quadrado dos dois lados para poder cancelar as raízes. Ao cancelar as raízes, nós vamos ter que 37 é igual a 9x ao quadrado mais 1. Passo 1 para o outro lado subtraindo, então 9x ao quadrado é 37 menos 1, que é 36. Agora passo 9 dividindo, então x ao quadrado é 36 dividido para 9, que é 4. Se x ao quadrado é igual a 4, então x é a raiz quadrada de 4, que vale mais ou menos 2. Portanto, então, nós temos aí no item B que o x ele é mais ou menos 2 para que o módulo de z seja a raiz de 37. O item C traz o número complexo z igual a 2 mais xi e o módulo de z como sendo a raiz quadrada de 29. Então, a gente faz de maneira idêntica aos itens anteriores dessa segunda questão, observando aqui que o a é 2 e o b é x. Então, pegue a fórmula do módulo de um número complexo e vamos calcular. O módulo é raiz de 29, isso é igual a raiz quadrada de a, que é 2 ao quadrado, mais o b, que é x ao quadrado. Como 2 ao quadrado é 4, a gente vai ter que a raiz de 29 é igual a raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado. A estratégia que nós já conhecemos é levar ao quadrado dos dois lados para cancelar a raiz. Então, vai ficar 29 é igual a 4 mais x ao quadrado. Jogo o 4 para o outro lado subtraindo. Então, x ao quadrado é 29 menos 4, que é 25. Portanto, x é a raiz quadrada de 25, que é mais ou menos 5. Desse modo, então, o x igual a mais ou menos 5 vai fazer com que o número complexo z tenha módulo igual a raiz quadrada de 29. O item D traz o número complexo z igual a menos 5xi, com módulo 5 raiz de 10. A maneira, a estratégia é a mesma. Eu observo que o termo A é menos 5, o termo B é menos 5x.
Então vamos pegar a definição de módulo de número complexo. O módulo é 5 raiz de 10. Isso é igual a raiz quadrada de a, que é menos 5 ao quadrado, mais b, que é menos 5x ao quadrado. Bem, repete o 5 raiz de 10. Menos 5 ao quadrado é 25. Menos 5x ao quadrado dá 25x ao quadrado. Tudo dentro da raiz. Vou elevar ao quadrado dos dois lados para poder cancelar a raiz. Bem, mas tem um 5 que não está dentro da raiz, então eleva ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. E quando a gente pegar, eu coloquei o 25 logo em seguida. Eu poderia ter colocado logo, né, para ganhar tempo. Mas vamos lá, 5 ao quadrado vezes a raiz de 10 ao quadrado é 10. No segundo membro, como nós temos apenas uma raiz, é só a gente pegar e cortar a raiz com o expoente. Ao cortar a raiz com o expoente, nós vamos ter então que o 25 mais x ao quadrado, mais o 25 mais 25x ao quadrado, ele vai sair de dentro da raiz. Bem, vamos então continuar a resolução. 5 ao quadrado dá 25, o restante eu só repeti. 25 vezes 10 dá 250. De novo, o restante eu só repeti. Jogo o 25 para o outro lado, subtraindo. Então, 25x ao quadrado é 250 menos 25, que vai dar, então, 225. Se 25x ao quadrado é 225, então x ao quadrado é 225 dividido para 25, que dá 9. Desse modo, o x é a raiz quadrada de 9, que é mais ou menos 3. Portanto, para x igual a mais ou menos 3, nós vamos ter que o módulo de z vale 5 raiz de 10. Dessa forma, a gente chega ao fim da nossa correção. Até a próxima videoaula, onde a gente continua os nossos assuntos.